noite. Maria Bartali e eu, Miguel Haddad, iniciamos com apoio técnico do Tomás uma viagem ao autoconhecimento. Ao vivo, Rádio Mundial. Hoje é o dia do jornalista, Maria. Parabéns a todos nós, jornalistas. Parabéns a todos nós, como você bem disse. Boa noite, queridos ouvintes. É sempre um grande prazer estarem na sua companhia e embarcar com vocês nesta viagem ao autoconhecimento e também a este fascinante mundo místico, psíquico e esotérico. Nós estamos à sua disposição com o que é de melhor em psicoterapia, terapia holística, esoterismo e espiritualidade. No espaço Esotérico, localizado na zona oeste de São Paulo, na Rua Clélia 1073, na Lapa, uma das principais ruas da Lapa. Portanto, você que deseja ter uma boa consulta, orientação ou tratamento, é só ligar para o Espaço Esotérico e agendar o seu horário. Anotem o telefone, operadora 11 3875 4992, 3875 4992. E acessando www.esoteric.com.br, você conhecerá um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, Twitter e blog, com inúmeras matérias interessantes. Vale a pena conferir. Anote aí, O arroz que se planta se colhe, o amor que se planta se colhe. O que vai volta um dia mais forte, o que fica escondido explode. O feijão que se planta se colhe, solidão que se planta se colhe. Se fugir a estrada te escolhe, o destino também não dá mole. Cada grão que se planta se colhe, furacão que se planta se colhe. Cada um inaugura a sua prole. Pedra dura procura água mole. Tudo vem quando o tempo é propício. Todos têm sua porção precipício. O que sabe não busca sentido, o que sobe retorna caído. Ilusão que se planta se colhe, confusão que se planta se colhe. No segundo o desejo te engole, só não corre esse risco quem morre. Cada grão que se planta se colhe, furacão que se planta se colhe. Bem, na semana passada nós falamos aqui sobre as transformações climáticas, geológicas e sociais causadas em boa parte pelas atitudes inconscientes do ser humano. E hoje, 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, nós trouxemos aqui uma convidada muito especial para falar de uma coisa que é muito importante, não só para o organismo, como para a manutenção da própria vida, o alimento. Portanto, você, dona de casa, responsável em alimentar a família, e mesmo você que costuma comer fora, preste atenção no programa de hoje. Isso mesmo. Nós temos aqui Gisele Baralho, que atuou como colaboradora no livro Roleta Genética, de Jeffrey Smith, que evidencia os riscos documentados sobre a transgenia dos alimentos. Após mais de 3 décadas de pesquisas internacionais, teve contato com os riscos envolvidos na manutenção genética dos alimentos e, a partir de então, passou a estudar as correntes pró e contra a transgenia no Brasil e dos riscos envolvendo essa prática para os setores da saúde humana, seu impacto econômico e ambiental. Gisele Baralho também é professora, historiadora e após anos de atuação profissional em empresas de diversos portes e segmentos, especializou-se em pesquisa e desenvolvimento sociais. Autora de diversos livros eletrônicos e gratuitos, entre eles Desemprego no Brasil, um desafio ético ou educacional, e do sistema político e legislativo no Brasil. Muito boa noite, Gisele. É um grande prazer tê-la aqui conosco ao vivo nos estúdios da Mundial. Boa noite, Maria. Boa noite, Miguel. É um prazer estar aqui com vocês e com todos os ouvintes da Rádio Mundial. Prazer é todo nosso. Bem, boa noite, Gisele. Tenho a certeza de que a sua participação será de grande valia
não apenas para os ouvintes do Brasil, como também do exterior, que nos acompanham via web. Bem, vamos lá. Para começar, o que é transgênico? Os alimentos ou organismos geneticamente modificados, também conhecidos como transgênicos, eles são frutos da engenharia genética, da moderna microbiologia. Eles são organismos onde é extraído o DNA, recombinado, manipulado fora da célula viva, tá? Modificando a sua estrutura e reinserido. Com essa técnica, é possível fazer recombinações trazendo genes de porcos para organismos humanos, genes de bactérias, vírus ou fungos para plantas, genes de molusco para um gato ou um cachorro, enfim, quaisquer combinações que o homem pense ou sonhe em fazer são viáveis tecnicamente, são possíveis tecnicamente a partir da transgenia. Especificamente no caso dos alimentos, que é o que nós vamos abordar hoje, né, esses desdobramentos, eles alcançam infinitas combinações. Isso seria uma modificação no próprio DNA? É uma modificação do DNA. Né? A transgenia, ela é, em princípio, a modificação do DNA. Ela perpassa os limites da genética do alimento. E como surgiu o seu interesse em transgenia? Então, como qualquer pessoa, eu desconhecia a diferença essencial que existe entre um produto orgânico, um produto convencional, um produto melhorado naturalmente ou melhorado a partir de cruzamento genético e um produto que fosse modificado geneticamente. E a partir daí eu comecei a estudar mais profundamente essas mudanças. No cruzamento natural, que compreende os alimentos orgânicos e convencionais, ele ocorre, por exemplo, entre duas plantas, né? O vento ou os insetos, eles transmitem o pólen de um para outro e aí acontece a recombinação. No cruzamento para melhoria genética, o produtor ou o pesquisador, ele faz essa combinação, seja no laboratório, seja no seu plantio, né? Um exemplo como a lima da Pérsia, por exemplo, que é uma recombinação, né, de melhoria genética, mas é trazida de dois tipos de plantas de mesma espécie, né, obtendo aí uma maior resistência, uma adequação maior a esse ou aquele tipo de solo, a esse ou aquele tipo de clima. No caso da transgenia, não há esse cruzamento entre as espécies. O que há é a extração de um gene, de um organismo vivo. Esse gene é manipulado em laboratório e ele é reinserido, transformando, então, este alimento num novo modo de alimento. Ele deixa... Seria um alimento Frankenstein, alguma coisa do gênero. Cristalizado. Ele deixa de ter a sua característica essencial, natural, tá? E quando nós pensamos que a transgenia ela pode trazer, por exemplo, um vírus, um fungo, uma bactéria, nós pensamos também que é uma situação que não ocorreria naturalmente, né, a partir de vias naturais. A natureza não faria esse tipo de combinação, né, a partir exclusivamente da mão do homem que isso ocorre. Isso, a gente vê isso muito naturalmente em Olambra, né? O cruzamento das rosas, das orquídeas, isso então, é muito natural em Orlândia. Mas aí você tem um cruzamento genético, não uma transgenia de alimento. Isso, o natural. Né? É o natural. É o natural. Né? Eu sinto isso de Orlândia. Não é manipulado, não é de forma isso, natural. É natural. Exato. Isso tem muito lá, eu vejo muito isso de rosa, de orquídea, de hortênsia, é a capital mundial das flores, né, hoje, até para exportação. Exato. Bom, e na sequência? Com relação à transgenia, a gente pode ver aí que existem algumas vertentes que são pró e algumas vertentes que são contra os alimentos transgênicos. Aqueles que dizem que os alimentos geneticamente modificados, eles são sustentáveis porque eles causam um menor impacto no meio ambiente, porque eles demandam menos uso de herbicidas, fungicidas, inseticidas, ou que eles têm um aumento na produção, ou que eles trazem mais competitividade para os produtos agrícolas de uma forma geral. Então, eles embasam esse discurso todo afirmando que com isso iria sanar a questão de dificuldades alimentares no país. Ora, se nós observarmos o país, ele não tem um problema de dificuldade alimentar por conta da produção agrícola. Bem ao contrário, nós temos continuamente superávites de produção. Né? O Brasil ele é um dos principais produtores de alimentos no mundo. A questão da produção agrícola... Onde esbarra no transporte... nos estaleiros, nos cais, nos portos, a infraestrutura de estrada, a malha ferroviária que foi sucateada, não existe mais. Existem outros custos aí inerentes.
Na corrente contrária à transgenia, são os riscos que estão envolvidos numa tecnologia que é extremamente jovem. Principalmente para a saúde, eu gostaria que você falasse na questão sobre da isso. ciência. O que já se apontou, a partir desse estudo feito de mais de 3 décadas, que está contemplado nesse livro do qual eu sou colaboradora, casos de intoxicação por ingesta de alimentos que foram modificados geneticamente, o aumento dos casos de alergia, a anulação da eficácia de certos antibióticos, que a partir da manipulação genética você torna esses micro-organismos resistentes a determinados grupos de cepas de antibióticos, tá? Alterações no crescimento ou no nível de substâncias que são do ser humano, então você aumenta taxas de glicemia, você aumenta taxas de triglicéridos pela ingesta de alimentos que foram modificados geneticamente. Em alguns casos, há registro de infertilidade, de impotência, de manifestações de certos tipos de câncer e até de degenerações orgânicas mesmo. Né, na França teve até uma pesquisa sobre isso, que parece que os alimentos transgênicos tendem a promover tumores. Isso confere? Confere. Há alguns tipos de alimentos transgênicos que causam um aumento na incidência de 67% a 72% de manifestações de certos tipos de câncer, notadamente os cânceres de fundo hepático, pancreático, renal e do trato estomacal digestivo de uma forma geral. São vias de alimento. Então, assim, você tem um risco muito grande. Embora no Brasil ainda seja permitido, né? Porque alguns países da Europa, eles estão começando, parece que Existe uma restrição em alguns países da Europa com relação aos alimentos modificados geneticamente, de primeiro e segundo nível, não só do alimento em si, no caso, os grãos principalmente, como a soja, o milho, o feijão, o arroz, etc., mas também os subprodutos deles advindos e dos animais que dele foram alimentados. Então, existem alguns países, a França, a Alemanha, a Finlândia, a Suíça, a Suécia, são alguns deles que não admitem mais a exportação de produtos que não tenham uma rotulagem, que não tenham sido rastreados desde o seu plantio. Isso é muito importante. E qual o impacto do transgênico para o ambiente, ou seja, para a natureza, que para nós particularmente interessa muito como terapeutas holísticos? Então, quando você observa uma área de plantio geneticamente modificada, que nós vamos chamar aqui de OGM, né, de organismos geneticamente modificados, ela não pode ser controlada completamente. Ela tem alguns resultados que são inesperados, que são desconhecidos, como essa questão das variações, né, de resistência a este ou aquele tratamento, ou herbicida, ou o que quer que seja. Historicamente e analiticamente, o que nós percebemos é que na natureza, a uniformidade leva à fratura, à fragilidade de um sistema. O ecossistema, ele se sustenta, ele se suporta a partir da sua diversidade. Autossustentável, né? No momento em que você interfere e que você insere dentro desse ecossistema um organismo que naturalmente não existiria, você tem resultados normalmente desastrosos, porque a terra fica mais suscetível à infestação de pragas, ela fica mais resistente à atuação de herbicidas. Então, requer mais agrotóxico? Ela requer mais agrotóxico ou mais determinadas compensações, e ela tem um esgotamento muito mais célere, porque vamos dizer assim, o plantio multifacetado, ele traz mais benefícios para o solo do que a monocultura. A monocultura, ela esgota o solo muito mais rapidamente. E no Brasil, infelizmente, existe a prática da monocultura de larga escala. Né? E facilita também a erosão, né? Facilita a erosão, facilita a perda de nutrientes. Nós tivemos aí o caso do Nordeste, que durante os anos iniciais de existência do Brasil, quando ainda era colônia, né, era o polo de maior desenvolvimento econômico por conta da cana-de-açúcar, e que hoje, se nós formos ver, né, são rincões de grandes áreas secas, desnutridas, onde a terra se exauriu e ela não aguenta, ela não suporta mais nenhum tipo de plantio. Né? Então, assim, para você recuperar essa terra depois demanda muito tempo, muito mais difícil, muito mais custoso, muito mais custoso, né? Onera muito mais a população que lá vive, né? Sacrifica muito mais o morador da região. Enfim, sem falar do essencial, que é a boa vontade, né?
Sem falar do essencial, né? Estamos falando em custo. Em termos de custo, o processo transgênico, ele encarece o produto final? Muito, muito, porque existem no Brasil poucos laboratórios que possuem equipamentos, reagentes, recombinantes, os técnicos que sejam necessários para atuar com toda a segurança que é requerida pela Lei de Biossegurança, que existe desde 2005, que é gerida pela CTN-Bio, que é a Comissão Nacional de Biossegurança, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Ela foi criada para subsidiar o governo federal, dando apoio, assessoramento técnico e na formulação de todas as políticas públicas que envolvem a biossegurança dos organismos geneticamente modificados, especificamente dos alimentos. Então, até porque... como há o risco de um contágio dos GMs naquilo que é convencional, é necessário que haja uma lei que proteja o produtor e aquele que quer efetivamente consumir um convencional. Eu não estou nem falando do orgânico, porque aí seria um outro tipo de discurso. Mesmo porque o risco é muito grande de sair do controle, né? Sim, há um risco muito grande, como eu disse, você não tem, os resultados eles são inesperados, você não tem um controle efetivo, né? O que se sabe hoje é que a área em que é produzido o alimento geneticamente modificado, ela é uma área que ela está condenada para a produção convencional. Por pelo menos uma década. Então, por pelo menos uma década, você não vai poder produzir nada que não seja geneticamente modificado, mesmo que você mude o tipo de cultura. Então, se você tem uma área onde você hoje cultiva milho e você quiser cultivar soja, independente de você comprar uma semente que seja convencional e de você tratá-la absolutamente dentro das normas da ABNT de soja convencional, você vai ter uma soja transgênica porque houve uma contaminação do solo. Do solo, exatamente. Né? E essa contaminação, ela não se esgota num prazo inferior a 10 anos. Isso permanecem os resquícios, né? Permanecem os resquícios. A contaminação se dá, inclusive, por capilaridade. Dentro das normas da ABNT, em que pese que ela prevê até 1% de contaminação de transgenia como um alimento convencional, se você tiver um plantio de uma distância inferior a 2 metros, você tem uma contaminação pelo próprio vento. Também o próprio vento se encarrega de levar, né? Exatamente. É o que torna até inviável devido à produção, o espaçamento aumentando, a produção diminui. Sim, e você tem uma série de processos, o próprio carregamento, a logística, o transporte, o caminhão, tudo tem que ser colocado. Né? E em termos de sustentabilidade, é necessário o bom uso dos recursos naturais da terra. O que você tem a dizer? Então, o termo sustentabilidade, que, como eu disse no começo da nossa fala, né, alguns produtores aí que são pró-transgênico dizem que é a favor, porque ele favorece o comércio, etc., ele está relacionado não só a isso, né, ele está relacionado a uma mentalidade, a uma atitude ecologicamente correta, que seja viável do ponto de vista econômico, que seja socialmente justa, que tenha uma diversificação cultural. Ou seja, o produto, para ele ser considerado sustentável, ele foi fabricado sem danificar ou prejudicar o meio. Ele é ecologicamente correto, ele polui o minimamente possível ou não polui. Né? Não foram, por exemplo, utilizados madeiras de extração. Né? Ele impacta minimamente no meio ambiente, na água, nos recursos de terra e hídricos que se teve. E tem ações voltadas para o desenvolvimento social daquela região. Quando a gente pensa na questão do transgênico, no custo dele, que inviabiliza a aquisição para os pequenos produtores, você já começa a ver que ele não é tão sustentável assim. O ideal é que seja sustentável, primeiro para o ser humano e também para o meio ambiente e para o planeta, porque estão interligados, né? O que é saudável para o planeta é para o ser humano e vice-versa. Exatamente, até porque o ser humano não vive fora do planeta, ele depende dele, né? Quando nós entendermos que todos somos inquilinos dessa bela bola azul, a gente vai começar a tratar o planeta com um pouco mais de respeito, né? Com certeza. De qualquer forma, a transgenia é um tema extremamente complexo, é um tema polêmico, a sua abrangência, ela perpassa ações da agropecuária, da veterinária, da farmacêutica. Ela entra na questão ambiental, ela entra na questão educacional, ela entra na questão das políticas públicas. Os desafios são enormes, se nós considerarmos os benefícios que têm que estar focados para o bem-estar social, para a sustentabilidade humana. Né? Exatamente por ser um termo muito empolgante,
Muito apaixonante. Você vê que você trata isso com emoção, que você trata isso com carinho total. Você vê que você realmente abraçou a causa e é uma batalhadora em função disso. Isso é muito bom. Eu sou apaixonada pelo tema da transgenia e à medida em que você vai entrando nessa questão, e principalmente na questão da sustentabilidade, né, e você começa a ver que existem ações que podem ser mais abrangentes. E nesse quesito, eu até coloco aí que eu tenho uma grande parceira, que é a Denise Abreu, que é pré-candidata à presidência da República pelo Partido Ecológico Nacional, PEN 51. Ela tem aí um projeto muito bom de desenvolvimento humano, e ela está muito alinhada com alguns conceitos de sustentabilidade que eu defendo. Ela é pré-candidata à presidência da República. Olha que interessante. Precisamos convidá-la aí para o nosso programa. É uma pessoa, assim, de muita visão, de muita clareza com relação ao que seja efetivamente a sustentabilidade, né? Que não é, de fato, isso que tem sido apregoado aí por algumas correntes. Não, muito pelo contrário, né? Não, muito pelo contrário. Na prática, na teoria, na prática é algo bem diferente. Na verdade, na prática, a teoria é outra, né? O que tem tudo a ver com a nossa ideologia. Como terapeutas holísticos, buscamos sempre o equilíbrio e o bem-estar do ser humano, nos níveis físico, emocional, energético e também espiritual. É isso aí. E precisamos estar muito atentos aos produtos que consumimos e as consequências disso para a nossa saúde. Inclusive, a técnica empregada para a melhoria deste alimento. Maria, inclusive, desde 2003 foi publicado o decreto de rotulagem, obrigando as empresas da área de alimentação, produtores e vendedores a identificarem com um T preto sobre um triângulo amarelo o alimento com mais de 1% de matéria-prima transgênica, como acabou de citar. Então, dona de casa, é só pegar 1 litro de óleo, por exemplo, você vai ver, tem um triângulozinho amarelo e a letra T preta no meio. Isso indica que é alimento transgênico. Vejamos alguns alimentos que consumimos aí no dia a dia. Pipoca, aquela tradicional pipoquinha de cinema, que é muito gostosa, também transgênico. Aspartame, amido de milho, xarope de milho, fermento para bolos, que utilizamos, fermento Flashman, né? Óleos refinados, leite de vaca, margarina, salsicha, é isso mesmo. Muitas marcas usam soja e xaropes de milho geneticamente modificados. E a soja e derivados, né, onde 70% da sua produção mundial, ela é geneticamente modificada. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propicia a estação e fecundar o chão. Debulhar o trigo, recolher cada barro do trigo, forjar no trigo o milagre do pão e se fartar de pão. Descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel. Bem, boa noite, Gisele. Foi um prazer imenso tê-la aqui conosco. Espero que volte mais vezes. Eu acho que é sempre um tema muito importante, conscientiza muito os ouvintes da Mundial. Eu agradeço, Maria, o gentil convite e vamos seguir aí. Então, sempre aberta a novas propostas de um convite, então, seja seu, seja da Rádio Mundial. Então, aí, vocês são testemunhos que nós estamos convidando para vir aqui até o nosso programa novamente. Bem, para você que não anotou, o telefone do Espaço Esotérico é 3875-4992. 3875-4992. E o site www.esoteric.com.br. O Espaço Esotérico está localizado na Lapa, Rua Clélia, 1073. E o nosso programa vai ao ar segunda às 18 e sexta às 15h30, sempre aqui na nossa Rádio Mundial.
Muito obrigada pela sua companhia. Tenha uma excelente semana, com muita saúde, né, que é importante. Principalmente. Fiquem com Deus. Namastê.